Continuando aí os nossos exemplos, né? Aqui a gente tem para encontrar os máximos e mínimos relativos. Então aqui não precisa encontrar se ela é crescente ou decrescente. Se quiser também pode, né? Agora nós vamos usar aqui o que chamamos de critério de segunda derivada ou regra da segunda derivada. Nessa regra a gente não precisa calcular se ela é crescente ou decrescente. Mas se a gente não quiser usar esse critério da segunda derivada, quiser usar a ideia do crescente e decrescente, a gente também pode. Mas o que é o critério da segunda derivada? Ou seja, teste da segunda derivada, né? De qualquer forma, para calcular esse máximo e mínimo, a gente tem que começar da mesma forma que no exercício anterior, calculando os pontos críticos, ou seja, deriva a função igual a zero. Então a derivada dessa função vai ser derivada de 18x é 18, derivada de 3x ao quadrado, desce o 2 multiplicando, 2 vezes 3 é 6, então 6x. Derivada de menos 4x ao cubo, desce o 3 multiplicando, 3 vezes menos 4, menos 12. X era ao cubo, agora fica ao quadrado. Então essa é a derivada. Iguala isso a zero, então vai ficar assim, ó, menos 12x ao quadrado mais 6x mais 18. Calcula delta, ou se quiser simplificar a expressão, tudo dá para dividir por 6, ó. Então vamos dividir por menos 6. Dividido por menos, esse que é menos fica mais, esse que é mais fica menos, esse que é mais fica menos. 12 por 6 é 2, 6 por 6 é 1, 18 por 6 é 3. Dá isso aqui, ó. Calcula o delta, que é 25, b ao quadrado menos 4ac. Aí nós vamos ter duas raízes, né? Nós vamos ter raiz primeira, que é o 3 sobre 2, e a segunda raiz, que é o menos 1. Então esses são os pontos críticos. Se a gente fosse verificar se ela é crescente ou decrescente, a gente ia pegar o menor deles, que é o menos 1, e analisar o que acontece antes do menos 1, depois ia analisar o que acontece entre menos 1 e o 3 sobre 2, e depois analisar o que acontece depois do 3 sobre 2, né? Mas só que não precisa, porque aqui nós estamos fazendo outra coisa, que é só achar os máximos e mínimos, né? Então, como que a gente vai utilizar esses pontos, que são chamados de pontos críticos, né? Então, a gente tem aqui os dois pontos críticos, que é o 3,5 e menos 1. Como que a gente vai utilizar esses dois pontos para verificar qual deles é máximo e qual deles é mínimo? Aí a gente usa o critério da segunda derivada. O que é o critério da segunda derivada? Então, a gente pega essa primeira derivada, que está aqui, repetir ela aqui embaixo, e deriva de novo ela. Então, isso que é a segunda derivada. Então, derivada de 18, constante é 0. Derivada de 6x é 6. Derivada de menos 12x ao quadrado, 2 vezes menos 12 dá menos 24. Então, fica menos 24x. O critério da segunda derivada é assim. Eu pego o primeiro valor, por exemplo, 3 sobre 2. Substitui aqui na segunda derivada. Substituindo na segunda derivada vai ficar o seguinte. 6, cadê? 6 menos 24 vezes x. No lugar do x, coloca 3 sobre 2. Faz a conta, deu menos 30. Menos 30 é menor que 0. Se deu negativo, ele é ponto máximo. Isso é o critério da segunda derivada, que tem explicado por que lá no material teórico. Mas a gente pode fazer de forma direta. Então, 3 sobre 2 é um ponto máximo relativo, né? Pega o próximo ponto, menos 1. Substitui na segunda derivada. Substituindo aqui no lugar na segunda derivada, no lugar do x, vai ficar 6, né? 6 está aqui, menos 24, no lugar do x o menos 1. Então, menos 1 vezes menos 24 dá 24, 24 mais 6 dá 30. Deu maior que 0 é ponto mínimo. Então, x igual a menos 1 é um ponto mínimo relativo. Então, para ser ponto máximo, basta que substituir o valor na segunda derivada e encontrar um resultado negativo. Aí ele é máximo. Se substituir o ponto na segunda derivada e der um valor positivo, ele é ponto mínimo e acabou o exercício. Ó, outro exemplo aqui. Vamos pegar essa função. Primeiro, calcula a derivada dela. Então, a derivada daqui vai ficar 3x ao quadrado menos 4x mais 1 igual a 0. Igual a 0, calcula o delta. Então, o delta vai dar 4 menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Vai dar isso aqui. Então, nós temos duas raízes. A primeira raiz é 1/3. A segunda raiz é 1. Então, isso aqui são os nossos pontos críticos. 1/3 e 1. Então, deriva a função igual a 0 e encontra as raízes, que são os pontos críticos. Depois, calcula a segunda derivada. Então, pega a primeira derivada aqui,
e deriva de novo. Derivada de 3x ao quadrado é 6x, derivada de menos 4x é menos 4, derivada de 1 é 0. Então essa é a segunda derivada. Pega o ponto, primeiro é 1/3, substitui no lugar do x. Substituindo 1/3 no lugar do x, fica 6 vezes 1/3 menos 4, ou seja, 2 menos 4 igual a menos 2. Deu negativo, ponto máximo relativo. Pega o próximo ponto, que é 1, ó, tá aqui, ó. Pega esse 1, substitui na segunda derivada, fica 6 vezes 1, 6, menos 4, 2. Deu positivo, então é ponto mínimo relativo. Então sempre da mesma forma. Outro exemplo, essa função aqui, ó. Então calcula os pontos críticos, ou seja, deriva a função, derivada de 6x é 6, derivada de 3x ao quadrado é 6x, e derivada dessa expressão, desce o 3 multiplicando, fica 3 meios x ao quadrado, igual a 0, tá aqui. Aí o que eu fiz, ó, peguei essa expressão, multipliquei ela toda por 2. Esse termo vezes 2 deu 3x ao quadrado. Esse termo vezes 2 deu menos 12x. Esse termo vezes 2 deu 12. 0 vezes 2 deu 0. Dividir por 3 ainda, ó. X ao quadrado menos 4x mais 4. Então deu isso aqui. Calculo o delta, dá 0. Calculo as raízes. Na verdade você tem uma raiz, que é o 2. Então você só tem um ponto crítico. Para ver se ele é máximo ou mínimo, pega a derivada primeira, deriva de novo. Derivada de 6 é 0. Derivada de menos 6x é menos 6. Derivada de 3x ao quadrado sobre 2, ó, 2 vezes 3 é 6, então fica 6x sobre 2, ou simplificando 6x sobre 2 é 3x menos 6. Substitui o 2 na segunda derivada, deu 0. Quando dá 0, aí a gente diz que pelo teste nós não podemos concluir nada, né? Então o teste só vai poder ser concluído alguma coisa se der um valor positivo ou negativo. Se der um valor positivo, é porque o ponto é ponto mínimo. Se der um valor negativo, é porque o ponto é um ponto máximo. Se der 0, inconclusivo.